Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Galileu Galilei, o homem que desafiou a visão do universo. Galileu Galilei é uma das figuras mais emblemáticas da história da ciência. Seu nome tornou-se nimo de ruptura, coragem intelectual e transformação profunda da maneira como a humanidade compreende o universo. Mais do que um astrônomo ou físico, Galileu foi um pensador revolucionário que ousou questionar verdades consideradas absolutas durante séculos, em um mundo ainda fortemente guiado pela autoridade da tradição e da religião. Ele defendeu a observação, a experimentação e a matemática como caminhos legítimos para o conhecimento. Ao fazê-lo, entrou em conflito com as estruturas de poder de seu tempo e marcou para sempre o nascimento da ciência moderna. Nascido em Pisa, em 1564, Galileu viveu em um período de transição crucial da história europeia. O Renascimento havia despertado um novo interesse pelo ser humano, pela natureza e pela razão, mas o pensamento científico ainda estava profundamente ligado às ideias de Aristóteles e ao modelo geocêntrico de Ptolomeu II, qual a Terra ocupava o centro do universo. Essa visão não era apenas científica, mas também filosófica e teológica, pois colocava o ser humano em uma posição central no plano divino. Questioná-la significava abalar não apenas teorias astronômicas, mas toda uma concepção de mundo. Desde jovem, Galileu demonstrou grande inclinação para a matemática e para as ciências naturais. Inicialmente matriculado em medicina, logo abandonou o curso para se dedicar à matemática, área que considerava essencial para compreender as leis da natureza. Essa escolha já revelava seu espírito independente e sua disposição para seguir caminhos próprios, mesmo que isso contrariasse expectativas familiares e sociais. Para Galileu, o universo era um grande livro escrito em linguagem matemática, e somente por meio dela seria possível decifrar seus mistérios. Uma das maiores contribuições de Galileu foi a defesa do método experimental. Em vez de aceitar explicações baseadas apenas na autoridade de pensadores antigos, ele insistia na necessidade de observar fenômenos, realizar experimentos controlados e formular leis gerais a partir dos resultados obtidos. Essa postura representava uma mudança radical em relação à ciência medieval, que valorizava mais a lógica dedutiva e os textos clássicos do que a experiência direta. Galileu não negava o valor do passado, mas acreditava que a verdade deveria ser constantemente testada à luz de novas evidências. No campo da astronomia, Galileu alcançou feitos extraordinários. Embora não tenha inventado o telescópio, foi ele quem o aperfeiçoou e o utilizou de forma sistemática para observar o céu. Suas descobertas, publicadas em 1610 na obra Sidereus Nunciio, Mensageiro das Estrelas, causaram enorme impacto. Galileu observou montanhas e crateras na Lua, demonstrando que ela não era uma esfera perfeita, como se acreditava. Descobriu também 4 luas orbitando Júpiter, o que provava que nem todos os corpos celestes giravam em torno da Terra. Essas observações forneceram argumentos poderosos contra o modelo geocêntrico e fortaleceram a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, segundo a qual a Terra gira em torno do Sol. Para Galileu, o heliocentrismo não era apenas uma hipótese matemática conveniente, mas uma descrição real da estrutura do cosmos. Ele também observou as fases de Vênus, algo que só podia ser explicado se esse planeta orbitasse o Sol, e identificou manchas solares, mostrando que até mesmo o Sol sofria mudanças e imperfeições. Ao defender o heliocentrismo, Galileu entrou em um terreno extremamente delicado. A Igreja Católica, que exercia enorme influência política e cultural, via essa teoria como uma ameaça à interpretação literal de certas passagens bíblicas. Embora a Bíblia não fosse um tratado científico, a ideia de que a Terra não estava no centro do universo parecia contradizer a visão tradicional do lugar do ser humano na criação. Galileu, profundamente religioso, acreditava que ciência e fé não eram inimigas, mas que cada uma tinha seu próprio domínio de atuação. Em suas cartas escritos, Galileu argumentava que a Bíblia ensina como ir para o céu, não como o céu funciona. Para ele, quando a observação empírica demonstrava algo de forma clara, as interpretações bíblicas deveriam ser revistas. Essa posição, no entanto, foi vista como ousada e até perigosa pelas autoridades eclesiásticas. Em 1616, a teoria heliocêntrica foi oficialmente condenada, e Galileu recebeu a ordem de não ensina lá
como verdade. Durante alguns anos, Galileu tentou se manter dentro dos limites impostos, mas sua convicção científica falou mais alto. Em 1632, publicou o Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, uma obra brilhante em forma de conversa entre três personagens, na qual comparava o sistema geocêntrico e o heliocêntrico. Embora apresentado como um debate imparcial, o livro deixava claro o apoio de Galileu à visão copernicana. A obra rapidamente se espalhou e despertou a reação da Inquisição. Em 1633, Galileu foi julgado em Roma, enfrentando a ameaça de punições severas. Incluindo a possibilidade de tortura, ele foi obrigado a abjurar publicamente suas ideias. Condenado à prisão domiciliar pelo resto da vida, passou seus últimos anos isolado, cego e fisicamente debilitado. Apesar disso, continuou trabalhando e escrevendo, produzindo contribuições fundamentais para a física, especialmente no estudo do movimento e da mecânica. O conflito entre Galileu e a Igreja tornou-se um símbolo duradouro da tensão entre ciência e autoridade. No entanto, reduzir sua história a um simples embate entre razão e fé seria uma simplificação excessiva. Galileu não era um inimigo da religião, mas um defensor da autonomia do conhecimento científico. Seu verdadeiro desafio foi contra a ideia de que a verdade deveria ser aceita sem questionamento, apenas com base na tradição ou no poder instituído. A importância de Galileu vai muito além de suas descobertas específicas. Ele ajudou a estabelecer uma nova atitude intelectual baseada na dúvida, na investigação e na confiança na capacidade humana de compreender a natureza. Sua insistência em que as leis do universo podem ser descobertas por meio da observação e da razão abriu caminho para cientistas como Newton, Kepler e, séculos depois, Einstein. Sem Galileu, a ciência moderna como a conhecemos dificilmente teria se desenvolvido da mesma forma. Hoje, Galileu Galilei é reconhecido como um dos pais da ciência moderna. Sua coragem em desafiar a visão dominante do universo, mesmo diante de enormes riscos pessoais, faz dele um exemplo de integridade intelectual e compromisso com a verdade. Seu legado nos lembra que o progresso do conhecimento frequentemente exige enfrentar resistências e questionar certezas profundamente enraizadas. Em um mundo que ainda lida com conflitos entre informação, crença e poder, a história de Galileu permanece atual. Ele nos ensina que a busca pela verdade não é um caminho fácil, mas é essencial para o avanço da humanidade. Ao desafiar a visão tradicional do universo, Galileu não apenas mudou a astronomia, ele transformou a maneira como pensamos, investigamos e compreendemos nosso lugar no cosmos. Seu olhar voltado para o céu através de um telescópio rudimentar abriu uma nova janela para o infinito e marcou para sempre a história do pensamento humano. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.